E aí, crianças, vamos lá? Caminhando com a titia, nós agora vamos entrar no universo que se chama fatos jurídicos. Queridos, esses fatos jurídicos, como eu falei, ele é o coração da nossa prova, porque são muitas questões que nós temos, e principalmente dentro das nossas atividades, né, práticas, é uma das situações que nós mais vamos nos deparar com o que diz respeito ao direito civil. Show? Então, vamos aí para a gente poder passear um pouquinho sobre esse conteúdo. Primeira questão. Em ação judicial na qual Paulo é réu, levantou-se controvérsia acerca de seu domicílio, relevante para a determinação do juízo competente. Paulo alega que seu domicílio é a capital do estado do Rio de Janeiro, mas o autor sustenta que não há provas de manifestação da vontade de Paulo no sentido de fixar seu domicílio naquela cidade. Sobre o papel da vontade, nesse caso, assinale a afirmativa correta. Atenção! O que é que nós estamos discutindo nessa questão? A perspectiva da vontade. E é preciso, amor, você começar a treinar a sua leitura, o seu raciocínio na hora que estiver lendo a questão. Porque, às vezes, o enunciado, ok? O enunciado te traz toda uma situação e que ele vai perguntar para ti vamos dizer, um apêndice daquilo. A situação em si, ela é só ilustrativa, mas a pergunta ela não advém diretamente desta nossa situação. É o que acontece aqui. Você vai ver nas alternativas que ele vai fazer perguntas para você acerca da vontade e não acerca da condição do negócio, propriamente dito, para que você não se confunda. Show? Bora lá. Vamos aí para as nossas alternativas. A. Por se tratar de um fato jurídico em sentido estrito, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma vez que não é necessário levar em consideração a conduta humana para a determinação dos efeitos jurídicos deste fato. Vamos fazer assim, Titia vai aqui sistematizar para você bem direitinho como é que nós temos a divisão na lei e na doutrina do que é estes fatos, ok? Olha só, nós teremos os fatos aqui, fato jurídico de forma ampla. Tia, o que é fato jurídico de forma ampla? Ele se divide em... Oh, meu Deus, a bichinha. Mas a titia aprendeu, viu escrever na escola, é porque... Entenderam, né? Tem que escrever mesmo. Fato jurídico em sentido estrito. Vamos ter o ato, fato jurídico. Deixa eu ver se com o dedo fica melhor, gente. Fica muito melhor, certo? E vamos ter o ato jurídico. Quando eu vou falar de fato jurídico, que é esse que eu tentei colocar aqui, fato jurídico em sentido estrito, eu estou falando de fatos naturais, certo? Os fatos naturais, eles podem ser ordinários e podem ser extraordinários, certo? Quando eu falo de ato-fato jurídico, é aquele em que a lei dispensa uma manifestação de vontade. Não que nós não estejamos diante de uma conduta humana propriamente dita, mas que para a lei, a sua intenção, a sua vontade de concretizar aquilo não é relevante. A lei ela vai vincular, ela vai ver uma situação fática. Por exemplo, a gente tem isso na posse. Quando a lei vai atribuir a perspectiva da posse, ela não está analisando se você está afim não de ser possuidor, não. Ela analisa a situação fática. Você está ali cuidando bem naquele determinado período, exteriorizando atos de proprietário. Então, para a lei, sim, pode ser classificado ali como possuidor. Perceba que a sua vontade não interfere nisso diretamente. Show? Outra situação que nós vamos ter, isso é o ato-fato. É o ato jurídico. Esse ato jurídico, crianças, ele se subdivide em quê? Eu tenho o ato lícito e tenho o ato ilícito. Ok? Quando eu vou falar... Ixi, agora eu tenho que apagar, né? Que não cabe aqui. Peraí. Quando eu vou falar desse nosso ato, o que é que nós vamos ter aqui de relevância? Vou destacar aqui que é o nosso ato jurídico, certo?
que é dividido em ato lícito, como eu falei agora, e o ato ilícito. O ato lícito, por sua vez, ele tem outra subdivisão, que é o que, amor? Você vai ter o ato jurídico em sentido estrito e você tem o negócio jurídico. Conseguem me entender? Eu sei que tá triste, né, essa letra. A gente já vai melhorar, prometo. Terminar o colégio, eu aprendo a escrever, certo? O que é que vai acontecer? O que é que tem de relevante? Eu quero chamar a sua atenção. É exatamente aqui onde nós estamos discutindo nossa questão. Eu estou falando de um ato jurídico em sentido estrito. O que, tia? Você indicar o seu domicílio. Ele tem essa natureza, essa qualidade, essa classificação de ato. Tia, por quê? Porque nós vamos ter dentro do ato lícito, para a perspectiva legal, um momento onde você precisa manifestar a vontade. O problema está nos efeitos disso. Quando eu vou falar de um ato jurídico em sentido estrito, a vontade é importante? Se você for ler lá no código, vai dizer que você precisa indicar seu domicílio, porque ele é o local onde você tem o ânimo de permanecer, você tem o interesse de permanecer, a vontade de permanecer, ou seja, todas as suas, se você for acionado judicialmente, vai ter que ir para o seu domicílio lá, a citação, intimação, certo? O seu domicílio é o local onde você é encontrado ou que você deseja ser encontrado. Agora, uma vez que você manifesta onde é o seu domicílio, os efeitos disso é a lei que vai trazer. Determinando o quê? O que eu acabei de dizer. Citação, lá no domicílio. Intimação, lá no domicílio. Todos os procedimentos você for buscar no domicílio. Por quê? Essa é a vinculação que a lei estabelece. Então, o ato jurídico em sentido estrito tem essa característica. Ele requer a manifestação de vontade e uma vez que essa manifestação vem ao mundo jurídico, a própria lei já determina os seus efeitos. O que difere do negócio jurídico. Por quê, tia? Porque o negócio jurídico, você tanto vai ter manifestação de vontade, como você vai ter a autonomia privada, que é o quê? Determinar, lógico, dentro das inúmeras possibilidades previstas em lei, qual o efeito jurídico que você quer dar àquele negócio. Então, você vai escolher, você vai acordar qual é o efeito jurídico daquele seu negócio. No ato jurídico em sentido estrito, você não está aqui com a opção de, por meio de uma autonomia, dizer, não, eu não quero esse efeito aqui, não quero efeito de citação, não quero efeito de intimação, não, eu quero outro efeito. Quero efeito de cobrança de pensão, por exemplo, vai para outro canto. Não tem essa opção. A lei, ela vincula. Captaram a mensagem? Isso é o que diferencia o ato jurídico em sentido estrito do nosso negócio jurídico. Show? Bom, seguindo aí, deixa eu apagar aqui a minha obra de arte. Vamos aí para as nossas alternativas. Eu li aqui para vocês o que diz respeito a fato jurídico em sentido estrito. Por se tratar de um fato jurídico em sentido estrito, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma vez que não é necessário levar em consideração a conduta humana para a determinação dos efeitos jurídicos desse fato. Crianças, aqui você tem, de fato, o quê? A definição do que é fato jurídico em sentido estrito. Isso aqui é fato jurídico. A questão é que a manifestação de Paulo no que diz respeito ao domicílio é que não é classificado como fato jurídico em sentido estrito. O fato jurídico em sentido estrito são aqueles fatos aí que decorrem da natureza. Então, eu vou ter o ordinário e o extraordinário. Você nasce, filho, um dia, você vai cantar para subir, certo? Você tem, nasce com o passar do tempo, você vai alcançar a sua maioridade. Então, são situações em que decorrem de um lapso temporal, né? E que se dão de maneira natural, percurso aí da vida, certo? Conforme ela segue. Quando eu vou falar de atos ou de fatos jurídicos em sentido estrito, referente a fatos da natureza, e no caso aqui em específico, extraordinários, a gente está falando daquelas situações excepcionais. Caso fortuito, força maior, não sei se vocês se recordam aí, que eles não são casados, nem é a mesma coisa. Caso fortuito é uma coisa, força maior é outra. A força maior normalmente se dá quando você tem uma situação que pela sua monta ela é irresistível, você não tem como evitar. Você pode até saber, pode até prever que ela vai existir, mas você não tem capacidade de evitar. E é por isso que a gente acaba atrelando a questões da natureza. Por exemplo, você sabe que vem um tsunami, você tem como conter aquela água?
Tem não, amor, ou você nada, certo? Ou você corre, ou enfim, você vai buscar uma forma de fugir daquela situação. Mas você não tem condições de conter. Se eu estou dizendo, tem aí, o sino está batendo, vai vir um terremoto. O que é que acontece? Você tem condições de parar a terra e parar tudo? Não tem. Ela é irresistível. Você pode até prever, mas não tem como evitar. Isso é a nossa força maior. Quando eu vou falar de caso fortuito, eu já estou falando de uma situação que é justamente contrária. Se eu soubesse que a coisa ia se dar, eu teria como evitar. Por isso que ela se torna aí uma coisa extraordinária. Porque o fato de não ser possível prever é que me coloca aí numa condição de tornar essa situação inevitável. Entenderam? Então, isso são os nossos fatos jurídicos em sentido estrito, fazendo essa subdivisão. Seguindo aqui para a letra B. Por se tratar de um fato jurídico, de um ato-fato jurídico, a vontade de Paulo na fixação do domicílio é irrelevante, uma vez que, embora se leve em consideração a conduta humana para a determinação dos efeitos jurídicos, não é exigível manifestação de vontade. KK. O que é que eu tenho aqui? A definição de um ato-fato. Com certeza. Definição de ato-fato jurídico é exatamente essa. Você não tem manifestação de vontade expressa como fator determinante. Ela é a própria circunstância, a lei atribui um efeito, certo? A lei atribui aquela circunstância como uma circunstância que vai gerar efeitos, tudo dentro de uma limitação, de uma previsão estabelecida legalmente. Ou seja, voltando aí para a história da posse, não interessa, filho, se você está ali, está cuidando, está varrendo, está arrumando, e você está fazendo aquilo ali porque você realmente está muito afim de ficar com aquele negócio. Não interessa no que diz respeito a quê? A uma posse, vamos dizer, de maneira mais ampla. Não estou falando de posse propriamente, aquela posse qualificada para fins de alcance da uso capião, porque nós já sabemos que posse qualificada para fins de alcance da uso capião vai ter sim que averiguar aí essa vontade, esse ânimo de dono. Mas ainda que nós tenhamos aí um ânimo de dono, a lei ignora isso, ela não tem isso como algo relevante. Entenderam? Então, ela vai atribuir a posse pela exteriorização dos seus atos. Ela não vai aqui estar avaliando se você está afim ou não está afim de ser dono daquilo. Entende? Ela é vinculada. Quando eu vou falar aqui, que é o caso, né, dessa nossa questão, ele traduz e traz com muita clareza essa definição. Ato-fato jurídico. Ele vai dizer o seguinte, é irrelevante a manifestação da vontade. Traduzindo, é isso que ele está falando. Olha, no ato-fato jurídico, é irrelevante a manifestação da vontade. Uma vez que, embora se leve em consideração a conduta humana, para a determinação dos efeitos jurídicos, não é exigível o que? Essa manifestação de vontade. E também, seus efeitos são previstos em lei, certo? Seguindo, por se tratar de um ato jurídico em sentido estrito, embora os seus efeitos sejam predeterminados pela lei, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é relevante, no sentido de verificar a existência de um ânimo de permanecer naquele local. Acabou o mistério. É exatamente isso. É o nosso querido ato jurídico em sentido estrito. A manifestação de vontade é relevante? Ela é relevante. Porém, os seus reflexos é que são já vinculados em lei. Ok? Letra D. Por se tratar de negócio jurídico, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é relevante, já que é a manifestação de vontade que determina quais efeitos jurídicos o negócio irá produzir. Falso, por quê? Tia, é relevante? É relevante a manifestação de vontade. Porém, o que vai determinar aí os efeitos desse negócio jurídico é exatamente a autonomia privada, certo? Não é apenas a manifestação de vontade no que diz respeito a negociar, tratar, transigir, ok? Acordar acerca de um determinado negócio jurídico. E sim você poder, juntamente com quem você está negociando, determinar, escolher qual seria o efeito jurídico daquele negócio. Claro, efeitos estes que podem estar ali de forma ampla, porém não podem ser contrários à lei. Show? Beleza? Seguindo, vamos para a nossa segunda questão. Aqui tem o gabarito, certo? Letra C, como eu já tinha falado anteriormente. E aqui é o artigo. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Por isso que nós estamos falando aqui de manifestação de vontade. Segunda questão. Mauro, entristecido com a fuga das cadelinhas Lila e Gopi, acho que é Gopi, de sua residência, às quais dedicava grande carinho e afeição, promete uma vultuosa recompensa para quem eventualmente viesse a encontrá-las.
Ocorre que, no mesmo dia em que coloca os avisos públicos da recompensa, ao conversar privadamente com seu vizinho João, afirma que não irá, na realidade, dar a recompensa anunciada, embora assim o tenha prometido. Por coincidência, no dia seguinte, João encontra as cadelinhas passeando tranquilamente em seu quintal e as devolve imediatamente a Mauro. Neste caso, é correto afirmar que, antes de entrar nas alternativas, nós estamos falando do que aqui, crianças? Estamos falando da reserva mental. Ou seja, você vai expor a sua vontade contrária à vontade real. Aquilo que você traz como manifestação de vontade não reflete a sua vontade real. Nós temos uma reserva mental. É o que o nosso Mauro aqui fez. Mauro, ele prometeu que ia dar uma recompensa? Prometeu, mas internamente, interiormente, não era essa a intenção dele. A real intenção. Eu sei disso por quê? Porque ele contou, filho. Foi falar para João. Aí agora vamos para nossas alternativas. Letra A. A manifestação de vontade no sentido de recompensa subsiste em relação a João, ainda que Mauro tenha feito a reserva mental de não querer o que manifestou originariamente. Queridos, o reflexo, o efeito jurídico da reserva mental é o seguinte: se aquele, né, no caso do nosso Mauro e João, João. Se João sabia que Mauro tinha esta reserva, que Mauro não ia realmente pagar a recompensa, o que acontece? Não é vinculado, certo? Para Mauro, o dever de pagar a recompensa, porque João sabia desta reserva mental. Não era algo que estava encoberto. Eles conversaram e João tinha conhecimento quanto a isso. Porque João sabia da reserva mental, João não pode exigir que Mauro pague a bendita da recompensa. A reserva mental, ela vai existir para aquele, né, que não a declara ou declara a vontade diversa da sua vontade real, mas ela só terá efeito jurídico, ou seja, ela irá vincular aquele que declarou apenas em face daqueles que não tinham conhecimento disso. Entenderam o que a Titi está dizendo? O caba sabe ou não sabe que o outro quer dar recompensa ou não? Não sei. Quando você diz de forma ampla, qualquer pessoa que possa, de alguma forma, encontrar as cadelinhas e levar para Mauro, tem o direito de receber a recompensa? Tem o direito de receber a recompensa. Eles não têm conhecimento de reserva mental de nada. A reserva mental é dele e é só para ele. Ele não comunicou. Comunicou para quem? Comunicou para o tio João, que foi quem encontrou as cadelinhas. João recebe recompensa. Por quê? Porque tem conhecimento da reserva. Show? Bora cá. Letra A, a manifestação, eu já li, né? A manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a João, não subsiste em relação a João, porque ele sabia, né, da reserva. Letra B, a manifestação de vontade no sentido de recompensa não subsiste em relação a João, pois este tomou conhecimento da alteração da vontade original de Mauro. Claro, simples. Olha como é simples, tá vendo como o negócio aí é direto, é leve, né? É gostoso de se ler, é gostoso de se responder. Filho, é muito bom, muito bom. Letra C. A manifestação de vontade, no sentido da recompensa, não mais terá validade em relação a qualquer pessoa, pois ela foi alterada a partir do momento em que foi feita a reserva mental por parte de Mauro. Falso, falso, falso. Eu não posso impor este ônus, principalmente aquele que está de boa fé. Lógico. Agora que eu lá sei o que está passando no mais profundo do âmago, do íntimo do ser da criatura. Não, ele prometeu a recompensa e eu aqui cumpri a condição. Agora, né, quero o meu dinheiro. Não pode ser imposta, né, a qualquer pessoa, a todas as pessoas ou a qualquer pessoa, a reserva mental para que ele não venha a cumprir aquilo que ele se obrigou a fazer. Letra D. A manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a toda e qualquer pessoa, pois a reserva mental não tem o condão de modificar a vontade originalmente tornada pública. Falso. Ela só poderá, gente, subsistir em relação àqueles que não tinham conhecimento da reserva mental, ok? Não sabendo, aí a gente tem sim como exigir aquele cumprimento. A letra B, como eu falei para vocês, é o nosso gabarito, e nós vamos ter aí o artigo 110 do Código Civil. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Show? Vamos lá. Terceira questão.
Eduardo comprometeu-se a transferir para Daniela um imóvel que possui no litoral. Mas uma cláusula especial no contrato previa que a transferência somente ocorreria caso a cidade em que o imóvel se localiza viesse a sediar, nos próximos 10 anos, um campeonato mundial de surf. Depois de realizado o negócio, todavia, com o advento, né, de nova legislação ambiental, impôs regras impeditivas para a realização do campeonato naquele local. Sobre a incidência de tais regras, assinale a afirmativa correta. Abrindo parênteses, o que é isso aqui, tia? Nós estamos falando de condições de eficácia deste negócio jurídico. Nós temos como o que prevê a lei no que diz respeito a essa condição de eficácia. Nós temos 3 elementos simples. A lei vai dizer lá que nós podemos ter a condição, propriamente dita, podemos ter o termo e podemos ter o encargo. Essas 3 situações, elas são necessárias serem observadas para que aquele negócio jurídico tenha os seus efeitos, enquanto a condição não for atendida, certo? Ou o termo não for observado, ou é possível que o encargo, depender da relação jurídica estabelecida e da condição do estabelecimento desse encargo não se der, nós podemos ter, assim, alguns limitantes para que nós possamos aí usufruir dos efeitos desse negócio jurídico. Então, vamos lá para a gente conseguir compreender aqui. Daniela tem direito a adquirir da aquisição do imóvel, pois a cláusula especial configura um termo. Não. O que é, tia? A cláusula, a condição, o que é o termo, o que é o encargo. Quando eu digo que há uma cláusula, eu estou falando de uma situação em que o negócio jurídico está pendente por causa de um evento que é futuro e incerto. Eu não sei se ele realmente vai se dar. Eu não sei se a coisa vai acontecer conforme aí foi previsto naquele negócio. Aqui, no nosso caso em específico, Eduardo disse o quê? Olha, eu vou transferir o apartamento para Daniela se o campeonato de surf acontecer aqui. Isso é um evento futuro e incerto. Inclusive, aqui na nossa própria situação, já diz que as leis ambientais proibiram que o evento ali pudesse ocorrer. Eu posso dizer que a nossa querida Daniela tem um direito adquirido à aquisição daquele imóvel? Claro que não. Esse direito ao imóvel que ela vai ter é quando o quê? Se possível fosse cumprir a condição estabelecida para que pudesse haver a perfectibilização desse negócio jurídico. Então, nesse caso aqui, nós não temos direito adquirido. Nós teríamos o quê? Uma expectativa de direito. Ela tem uma expectativa de ter direito àquele imóvel, caso a condição se implemente, certo? Letra B. Prevista uma condição na cláusula especial, Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel. Falso, falso e falso é a mesma coisa do que eu discuti anteriormente. E aqui, trazendo ainda mais um viés de análise, eu falei da condição, mas não falei do termo. Tia, o que é o termo? O termo, ele vai condicionar aquele evento ou aquele negócio a algo que é futuro, porém certo. Atenção, quando eu digo que algo é futuro e certo, eu não estou dizendo necessariamente que eu tenho data certa, mas eu tenho sim a certeza de que aquele evento vai ocorrer. Exemplo triste, mas é um exemplo, é o caso da morte. Você pode sim ter um negócio jurídico em que você vai colocar um termo. O termo inicial desse negócio vai ser quando a pessoa vier à morte, vier a óbito. Ora, é algo que é futuro? Ela é futuro. Mas ele é incerto? Infelizmente, todos um dia, né? Vão passar aí dessa para melhor. Então, ele não é algo que é incerto. Ele pode não ter data determinada, mas é um evento que vai ser certo na vida de todos nós, né? Então, dada essa situação, nós temos a condição de termo. Eu também posso ter o termo já com data determinada, propriamente dita. Você vai lá, faz um negócio jurídico e determina nesse negócio que a coisa vai se iniciar a partir do dia tal. E ali, sim, nós temos um termo para que comece a ter esse efeito do negócio firmado. Show? Que mais? Já li A, já li a B. Vamos para C. A mera expectativa de direito à aquisição do imóvel por parte de Daniela.
pois a cláusula especial tem natureza jurídica de termo. Falso, porque ela não tem natureza jurídica de termo. Ela não está colocando um fim ou um início pré-determinado. Pelo contrário, ela tem uma característica do que? Crianças de condição. Porque ela é algo que está ligado a um futuro, a um evento que é futuro e incerto. E não um evento que venha a ser futuro e certo, propriamente dito. Independentemente dessa certeza se manifestar numa data específica. Entenderam, né? Que foi aquela nossa situação lá que já falou da morte. Letra D. Daniela tem somente expectativa de direito à aquisição do imóvel, uma vez que há uma condição na cláusula especial. Acabou, filho, morreu, não tem mais para onde ir. É simples assim. Tia, o que é isso? Letra da lei. Mais uma vez, letra da lei. Vamos aqui. Artigo 121 do Código Civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Entendeu, amor? Então, vamos lá, vamos tornar aí o seu evento, no que diz respeito à sua aprovação, um evento aí a termo, tá, amor? Com data certa. Só ler a letra da lei já é um bom começo. Titia vai falar, filha, até você não aguentar mais de que você tem que ler a letra da lei. Faça disso aí uma promessa, né? Um sacerdócio, eu não sei como é o nome, gente. Não é penitência, não, enfim. Mas faça isso, dê uma leiturinha todo dia, pelo menos uns 8, 10 artigos, só para, né? Deixar o juízo bem calibrado. Vamos aí para a próxima questão. Quarta questão. João prometeu doar seu imóvel em Búzios a José, se o seu time de futebol do coração, América do Rio de Janeiro, for campeão carioca em 2013. Assim sendo, sobre a condição imposta para a doação, assinale a afirmativa correta. Claramente, nós temos aqui o que, filho? Temos uma condição, não é? Mas como é que é essa condição, tia? Exatamente. O que é que o enunciado está nos dizendo, está nos passando? Está dizendo o quê? Que ele acha, ele está colocando como condição para que esse negócio se perfectibilize, o fato de que o tal do futebol ocorra lá na cidade. Atenção, atenção e atenção. Letra A. Trata-se de condição puramente potestativa, sendo lícita por depender de manifestação de vontade de uma das partes. Não é uma condição puramente potestativa. A condição puramente potestativa, ela é ilícita. Ela deixa ao bel prazer da pessoa, de uma das partes, a concretização ou não daquele negócio. É como quem diz assim, ó, se eu quiser, eu vou e complementa aí, cumpro o que eu estou falando. Não é algo que você dá, de fato, uma opção, uma equilibrada na condição daquele que está juntamente com você contratando naquele negócio jurídico. Você não dá para ele uma opção disso se dar, disso se perfectibilizar, e não obstante você queira ou não, no dia exato, fazer aquilo que você se comprometeu anteriormente. Eu vou falar aqui, eu vou passar para você o imóvel se na data do meu aniversário de 50 anos eu estiver me sentindo feliz, estiver me sentindo realizada, e aí, olha a subjetividade disso, e aí sim, eu me sentindo com este termômetro, né, que vai me fazer me sentir tão bem, eu vou e confirmo aí, passo o imóvel para você. Isso aí sim é uma situação que puramente potestativa. Isso é ilícito, não tem proteção no nosso ordenamento. Agora, existem as situações que são simplesmente potestativas, que é esse caso aqui. É uma manifestação de vontade limitada a um evento que pode se dar, ok? Não fica ao livre-arbítrio de uma única parte. É um evento que pode se dar, trazendo à outra parte a possibilidade, sim, de alcançar aquilo, né? Aquela expectativa que hoje é uma expectativa de direito, concretizar esse direito propriamente dito, ok? A possibilidade. Letra B. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não terá Roberto adquirido o direito nele previsto. E aí, seria isso, crianças? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É defeso a Roberto, titular de direito eventual, praticar atos destinados à sua conservação. Falso. Quando diz que é defeso, está dizendo que é proibido, está dizendo que a lei não permite, que a lei não lhe dá nenhum tipo de abertura para fins de garantir, de proteger e conservar aquele negócio, aquele bem.
É falso porque a lei permite. Embora ele tenha expectativa de direito, mas há um negócio jurídico que está sob uma condição suspensiva que pode sim acontecer. E como ele não quer que a condição suspensiva ocorra e ele não acabe tendo, porque o bem se deteriorou, o bem acabou, ele pode sim requerer que haja o quê? As devidas medidas de conservação do bem. Ele tem interesse jurídico para isso. Letra D. Trata-se de condição meramente potestativa, sendo, pois, ilícita, uma vez que é sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. Falso. A condição de sujeição ao puro arbítrio de uma das partes é aquela que eu conversei com vocês logo no início, né, da nossa discussão aqui da questão. É quando você está diante de uma situação que sim, a lei diz puramente potestativa e não meramente ou simplesmente potestativa. Ok, crianças? Vamos aí, seguindo. Gabarito a letra B e vem aí o nosso artigo 125 do Código Civil. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico, a condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Show? Seguindo. Quinta questão. A condição, o termo e o encargo são considerados elementos acidentais, facultativos e acessórios do negócio jurídico e têm um condão de modificar as consequências naturais deles esperadas. A esse respeito, é correto afirmar que exatamente a definição está correta, o enunciado está show, já te disse tudo, amor. Vamos lá, letra A. Se considera condição a cláusula que, derivando da vontade das partes ou de terceiros, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. O que é que está errado nessa afirmação? Nós não vamos ter aqui, dentro do estabelecimento de uma cláusula, algo que derive de uma vontade que não seja das partes, ok? Não cabe aqui estabelecer uma vontade de terceiro. O negócio é entre as partes, ok? Então, é isso que torna essa assertiva falsa. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, né, não vigorará o negócio jurídico, não se podendo exercer, desde a conclusão deste, o direito por ele estabelecido. Olha só. Quando eu vou falar de termo, eu tenho dentro do termo, pode ser o termo inicial, quando eu estabeleço, quando aquilo vai começar efetivamente, né, a ser exercido diretamente, e posso ter o termo que é resolutivo, que é quando acaba o meu direito de exercer aquele negócio. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, olha, você vai estagiar no meu escritório enquanto você, até você chegar... mas fica tão incerto, né, gente? Até o quinto semestre. Não, vou botar outro negócio. Até você alcançar a idade de 22 anos. Pronto. Eu coloquei aqui um termo, e um termo que é resolutivo. Você vai exercer isso só depois dos 25, dos 22? Não, amor. Você vai exercer esse direito, certo? De estar ali garantindo o seu estágio até o termo final, que é um termo resolutivo de 22 anos. Aí acabou. Entende? Então, quando é resolutivo, limita a continuidade e não o início do negócio propriamente dito. Bora lá. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. E salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, incluindo o dia do começo e excluindo do vencimento. Se não fosse por esse finalzinho, estaremos com a assertiva correta. Lembra que eu falei, olha, quando eu falo de um termo inicial, eu estou dizendo assim, olha, efetivamente, diretamente, a coisa vai ser efetivada dessa forma, quando atingir ou alcançar aquele termo inicial. Aqui, o que está tornando essa questão errada é o fato de que ele trouxe, gente, um cômputo de prazo completamente diverso do que é previsto em lei propriamente dita. A lei explicita que nos prazos você vai fazer o quê, filho? Exclui o dia, né, do começo para incluir o final. É justamente o contrário do que está aqui. Computam-se os prazos, incluindo o dia do começo e excluindo do vencimento. Na verdade, você exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Esse é o disciplinamento, é o que está explicitado em lei de forma clara. Tal qual Titia leu não, né? Titia interpretou para você, que é justamente o contrário, está lá escrito em lei. Vou já mostrar aí, acho que está aqui no nosso dispositivo legal.
Letra D. Se considera não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, né? Caso em que se invalida o negócio jurídico. Tá verdadeiro, por quê? Quando a gente vai falar, né, sobre os elementos de validade do negócio jurídico, né? Você tem que ter o agente capaz, o objeto tem que ser ilícito, tem que ser determinado ou determinável. Quando você trata aqui de um negócio onde você vai ter um encargo que ele é ilícito, ele não deve ser, aliás, ele não tem resguardo legal, certo? Só que o efeito dele vai ser diferente. Se é uma condição deliberativa, se as partes têm isso como um requisito imprescindível, o que ocorre? Vai estar invalidado, filho. O negócio jurídico vai estar invalidado. Quando é ilícito, nós vamos ter o quê? Uma negação, uma proibição na lei. Mas quando é algo que é deliberado pelas partes, eles decidem, eles querem, entendem que é da substância do ato aquela condição, ele pode ser invalidado. Show? Captaram, né? Bora cá. Letra D é a resposta e vamos para o artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Vamos aqui para um exemplo para vocês entenderem o que é o motivo determinante da liberalidade. Vamos dizer que você está deixando lá um testamento e no seu testamento você diz, olha, eu vou deixar a casa que eu tenho no bairro tal, local tal, certo? Para fulano de tal Zanzóis Pereira, e vai dizer aí quem é que ele quer dar este legado, sob a condição dele transformar aquela casa em uma casa de prostituição. E aí, amor? Pode ser que para alguns seja algo divertido, mas legalmente é algo ilícito. Entenderam? É um encargo que é ilícito. Eva, sexta questão, crianças. Eva, com sua neta, né? A sua neta Adriana, celebrou com sua neta Adriana um negócio jurídico, por meio do qual doava sua casa de praia para a neta, caso viesse a se casar antes da morte da doadora. O ato foi levado a registro, certo? Em cartório de registro de imóveis na circunscrição do bem. Pouco tempo depois, Adriana tem notícia de que Eva não utilizava a casa de praia há muitos anos e que o imóvel estava completamente abandonado, deteriorando-se a cada dia. A Adriana fica preocupada com o risco de ruína completa da casa, pois não tem, por enquanto, nenhuma perspectiva de casar-se. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Atenção! A. Adriana pode exigir que Eva autorize a realização das obras urgentes no imóvel, de modo a evitar a ruína da casa? Pode, amor. Embora a condição não tenha ainda, né, sido atendida, mas ela tem uma expectativa de direito. O que acontece? Se essa expectativa, se nós não tivermos o objeto principal do negócio jurídico conservado, não tem expectativa porque você não vai ter nada a ser alegado. Então, ela pode sim requerer que a Eva faça aí a devida reforma, né, ou atos de conservação do imóvel, para que possa, uma vez atendida a condição, ela poder perfectibilizar esse negócio e passar o imóvel para sua área de patrimônio, certo? Letra B. Adriana nada pode fazer para evitar a ruína da casa, pois, nos termos do contrato, é titular de mera expectativa de fato. Falso. Ela tem sim uma expectativa e ela pode exigir. Por quê? Porque ele é o objeto principal desse contrato, é a casa. Se ela se acabar, acabou o contrato, acabou tudo, acabou qualquer expectativa. Show? Letra C. Adriana pode exigir que Eva lhe transfira desde logo a propriedade da casa, mas perderá esse direito se Eva vier a falecer sem que a Adriana tenha se casado. Falso. A Adriana não pode exigir, ela tem uma expectativa de direito, e a coisa tem que caminhar dentro deste futuro que foi previsto. Claro, uma coisa é você ter atos de manutenção e conservação do bem, que é o objeto principal desse negócio jurídico. Outra coisa é você forçar a transferência do bem, uma vez que a condição que foi estabelecida não foi atendida, certo? Então, nós não temos aí direito adquirido, nós temos uma expectativa. Letra D. Adriana pode apressar-se para casar antes da morte de Eva, mas se esta já tiver vendido a casa de praia para uma terceira pessoa ao tempo do casamento,
A adoção feita para Adriana não produzirá efeitos. Falso. O enunciado diz que o negócio jurídico foi firmado, foi registrado lá no cartório, né, de registro de imóveis, onde se encontra o bem, a matrícula do bem. Logo, não há como a Adriana perder esse direito. Ela vai ter um direito em face do terceiro que possa ter comprado essa casa de Eva. Tia, por quê? Porque o terceiro tem condições de tomar conhecimento. Está lá registrado, está averbado na matrícula do imóvel. Olha, isso aqui é um objeto de negócio jurídico. Está sob uma condição, né, suspensiva, mas é um negócio jurídico. E uma vez que essa condição ela se implementar, a Adriana vai sim em busca desse bem na mão de quem quer que ele esteja. Captaram a mensagem? Por quê? Porque era algo que era possível ser conhecido. Estava em registro e registro é algo público. Vamos aí, então, a resposta é a letra A. Artigo 130 do nosso Código. Diz claramente, ao titular de direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Vamos aí para a nossa questão 7. A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população sofreu com a inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça, aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores pelo triplo do preço que normalmente seria cobrado, tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte. Nesse caso, em relação ao citado negócio jurídico, ocorreu o quê, filho? Vamos lá, isso aqui se trata, gente, dos defeitos do negócio jurídico. Nós temos aí estado de perigo, dolo, lesão, temos aí o erro, certo? E eu vou falar aqui um pouquinho, e temos a coação. Vou falar um pouquinho de cada um para você entender o contexto da questão, porque a partir desse nosso conhecimento, nós vamos também discutir as demais questões. Bora lá. O que é estado de perigo? O estado de perigo é quando alguém está com a sua vida em risco, ou a vida de um parente em risco, um familiar, ou de uma pessoa que é muito próxima. Claro, esta pessoa muito próxima, que ele tenha muita afinidade, precisa de conhecimento judicial para poder constatar e evidenciar que há realmente uma proximidade a ponto de justificar aquela atitude que você teve na hora de firmar um negócio jurídico que extrapolava os limites que eram previstos, certo? Isso é o estado de perigo. Outra situação que nós temos é o dolo. O que é o dolo? É quando você é induzido a firmar um negócio jurídico mediante o quê? Mediante uma condição de erro provocada pelo terceiro com intenção. A pessoa faz um ardil, ela cria uma situação, ou ela se omite acerca de determinada característica daquele bem ou daquele negócio, de maneira a conduzir você a afirmar, sem ter aí essa certeza, né, de que a coisa se deu ou a coisa tem tal característica, porque ele foi o quê? Omitida. Então, eu posso cometer de forma dolosa, deixar de dar informações essenciais, ou dar informações diversas, ou ainda lhe conduzir aí a um erro na hora de firmar um negócio jurídico, certo? De maneira o quê, tia? Sem querer? Não, amor. De forma dolosa. Você tem esta intenção de gerar, de firmar, né? Fazer com que aquele terceiro firme esse negócio jurídico por meio do ardil que você está empregando, certo? Letra C, lesão. O que é a lesão, crianças? A lesão, ela se dá quando a pessoa se encontra em um estado de necessidade ou é uma pessoa que não tem aí muita maturidade, certo? Vamos dizer assim, ela não tem experiência para poder discernir aquela situação lesiva. Por exemplo, aqui no caso dessa nossa questão, diz que a cidade teve uma tempestade e a cidade estava alagada, né? Assim, teve uma grande inundação. Então, há uma necessidade da população de poder se locomover e a opção que se tem aqui, segundo a questão, é a barcaça do Antônio. O que é que o Antônio fez? Ele está ali se valendo da condição de necessidade para cobrar 3 vezes mais o valor que ele cobraria para fazer esse mesmo transporte de pessoas. Então, o nosso querido aqui, que é o Antônio, ele está lesando a pessoa. Então, você pode até pagar 3 vezes mais, mas pode legalmente fazer o quê? Validar um negócio jurídico dizendo, olha, a situação era essa. A gente não tinha opção, era um estado de necessidade para nos encontrarmos, tínhamos a necessidade dessa locomoção e era um que estava nos servindo e ele fez dessa forma. Cobrou 3 vezes mais. Captaram a mensagem? Bom, o erro
é quando você, por si só, pela sua própria compreensão, pela sua análise ali de uma situação hipotética, vai cometer um equívoco. Você mesmo que se engana. Não é um ato de um terceiro que dolosamente leva a erro. Não é uma coação. Não, é você, dentro da sua análise da situação e específica, acaba levando aí, cometendo um erro. Exemplo, você quer comprar uma caixa de prego. E aí, quando chega em casa, você viu que comprou uma caixa de parafuso. Não foi prego. Você cometeu o erro. Ah, tia, mas e aí? Esse aí é uma coisa muito superficial, não é não? Não. O que a lei vai exigir é que esta condição de erro, ela seja um erro excusável. Ou seja, qualquer outra pessoa que tem aí, que eles chamam, né, na razoabilidade do homem médio, pode cometer este mesmo erro. Era cabível aí, era praticável este erro. Não é uma coisa insignificante. Não é, eu pensei. Não, é algo que de fato pode te trazer essa confusão. Entenderam? Então, sei lá, a caixa lá, o desenho da caixa, você olhou e não conseguiu distinguir, não conseguiu discernir uma coisa da outra. E aí você comprou de forma errada. Não era aquilo. Você queria prego e acabou levando para casa parafuso. Certo? Bom, então qual é a resposta da nossa questão? No caso aqui, como eu já falei, nós temos uma lesão. O Antônio lesionou aí, ou melhor, agiu, né? De forma lesiva aos direitos aqui da nossa, cadê? Tem o nome dela? Não, né? Da outra parte do contrato, da pessoa que teve que contratar com ele para poder usar a barcaça, uma vez que ela não tinha outra opção e ela tinha necessidade dessa locomoção. Artigo 157, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Oitava questão. Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido por um mal súbito, que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto mais próximo, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvar Eliseu. Um passageiro ofereceu seus conhecimentos médicos para atender Eliseu, mas demandou pagamento bastante superior ao valor de mercado, sob a alegação de que se encontra de férias, ou melhor, se encontrava de férias. Os termos do passageiro foram prontamente aceitos por Eliseu. Recuperado do mal que o atingiu, para evitar, né, a cobrança dos valores avançados, Eliseu pode pretender a anulação do acordo firmado com outro passageiro, alegando o que, amor? Alegando aí erro. Não, ele não se enganou, não, filho. Ele estava ali contratando aquele serviço porque ele estava em condição de quê? Numa situação de quê? De perigo. A vida dele estava em risco. E essa condição, que é o estado de perigo, é uma das situações que viciam o negócio jurídico, certo? Então, não foi erro, não foi algo espontâneo dele, não foi dolo, porque o prestador dos serviços, né, foi bem claro, ele disse que tinha o serviço, disse qual era o preço dele, que ele estava de férias e ele só faria por aquele valor. Então, aqui ninguém está induzindo ninguém a erro, ele está ciente da condição. Há uma coação? Não há uma coação, porque ninguém está sendo ameaçado, não está ameaçando a vida de um familiar ou a vida de um ente querido, não está sendo ameaçado aqui o patrimônio dele propriamente. O que está ocorrendo é que ele próprio está numa condição de perigo, numa condição de risco, a vida dele está em risco. Essa é a situação em que acabou fazendo com que ele aceitasse firmar aquele negócio jurídico. Então, aqui a resposta seria o que, filho? Estado de perigo, ok? Artigo 156 do Código Civil. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume a obrigação excessivamente onerosa. Nona questão, crianças. João, credor quirografário de Marcos, em 150 mil, ingressou com a ação pauliana com a finalidade de anular ato praticado por Marcos, que o reduziu à insolvência. João alega que Marcos transmitiu gratuitamente para seu filho, né, por contrato de doação, propriedade rural avaliada em 200 mil reais. Considerando a hipótese acima, assinale a afirmativa correta. Vamos aí
nos situar para a gente entender e poder fazer uma análise melhor das nossas alternativas. Aqui, quando se fala de credor quirografário, é aquela pessoa que tem um crédito a receber e que esse crédito, por sua vez, não está respaldado, não está garantido por nenhuma garantia real, certo? Você não tem nada, nenhum bem, nada do patrimônio daquela pessoa que garanta aquele crédito em específico. É o crédito simples, certo? A pessoa tem uma dívida com você e você está aguardando aí chegar o vencimento dessa dívida para poder pagar. Ocorre que se essa pessoa vier a uma condição de insolvência, você não vai ficar a ver navios, amor. Por quê? Porque você não tem mais o que cobrar. Quem não tem com que pague? Vai dever o quê? Claro que deve, mas mesmo assim, você vai estar numa condição que dificilmente você vai haver aí, você vai conseguir ter o seu crédito de volta, ou melhor, o dinheiro de volta. Então, para proteger esses nossos credores quirografários, porque não tem o seu crédito garantido com qualquer patrimônio do devedor, a lei permite que eles venham aí a contestar determinadas transações que este devedor possa fazer a ponto de torná-lo insolvente. Ora, se ele vai doar um imóvel de R$200.000 e essa doação torna ele insolvente, torna ele sem condições de pagar o que ele deve, necessariamente os nossos credores quirografários vão ser os primeiros que vão doar, né? Por quê? Porque eles não têm garantia, entenderam? Então, a questão aqui, nós temos que analisar como é que eu faço para garantir que esse bem ou que esse negócio não venha a surtir os seus efeitos, que ele seja anulado. Como é que eu faço, tia? Entro com a ação pauliana. A ação pauliana é a ação onde você vai buscar aí anular, revogar aquele negócio jurídico firmado, evidenciando que aquela pessoa tem credores e que esta venda ou este negócio, esta doação, a torna insolvente, permitindo o quê? Que esses credores venham a ter a expectativa de receber o seu dinheiro? Nunca, filho. Serão aí, o prejuízo está certo, determinado, né? A criatura está insolvente. Ou ele já, a doação torna ele insolvente, ou ele já está até insolvente, depois, né, feito o negócio jurídico, passado determinada época, ele já está insolvente e ainda assim firma um negócio dessa natureza. Então, ou ele já é, e por isso o negócio não seria viável, ou ele, com a negociação firmada, se tornaria insolvente. Captaram? Entendendo o que, tia? Que ele é insolvente não no momento que ele fez o negócio jurídico com o credor quirografário. Quando ele firmou o negócio jurídico com o credor quirografário, ele estava bem, filho, estava bem com a vida, tá entendendo? Estava de boa, estava seguindo, estava suave. Só que aí o cara começou a se exasperar e aí acabou se tornando insolvente. E por isso fazer um negócio jurídico para quem já está insolvente é temerário para aquele que tem crédito a receber, ou não estava insolvente, mas com o negócio ele ficou insolvente. Captou? Então vamos lá. Caso o pedido da ação pauliana seja julgado procedente e seja anulado o contrato de doação, o benefício da anulação aproveitará somente a João, cabendo aos demais credores, caso existam, ingressarem com a ação individual própria. Falso. Aqui nós estamos falando do credor quirografário e a anulação aproveita a todos e não apenas aquele que acionou judicialmente para anular o negócio jurídico. Letra B. O caso narrado traz hipótese de fraude de execução, que constitui defeito no negócio jurídico por vício de consentimento. Falso, falso e falso. Fraude à execução não é a mesma coisa do que chamamos de fraude a credores. Aqui é uma fraude aos credores e não a execução. Nós não temos um processo de execução que esteja em andamento, certo? Não há uma execução de patrimônio dele judicial comprometendo. O que nós temos sim é um credor que tem algo a receber e que está de olho que o caba lá está devendo e mais, está continuando devendo, porque continua fazendo negócio jurídico e esse negócio jurídico aí vai realmente tornar a possibilidade de receber crédito praticamente inexistente. Então, o que acontece? Anula-se com a ação pauliana e aí aquele bem ou aquele valor, ele vem em favor dos credores quirografários, que irão executar, caso vencidas as dívidas não sejam pagas, certo? E poderão ter os seus créditos satisfeitos. Mas a questão aqui, a situação aqui, já é uma execução? Não é uma execução. Normalmente, gente, a ação
pauliana, e quando a gente vai falar de fraude contra credores, ela é antes da execução. Ela é antes de ter startado um processo de execução, certo? Ela é para garantir ou para evitar essa insolvência. Letra C. Na hipótese de João receber de Marcos, já insolvente, pagamento da dívida ainda não vencida, ficará João obrigado a repor em proveito do acervo sobre o que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu, sim, verdade. Aqui também está mostrando o seguinte, olha, tem alguns credores quirografários. Aí o cara resolve pagar um de forma antecipada. Desconfia. O que vai acontecer? Por que esse benefício? Certo? Se essa situação pode ser comprometedora, da mesma forma, anula o negócio e o valor vem, né? É desfeito o negócio e o valor vai vir em proveito dos credores quirografários, todos os credores quirografários. Aí também quase não sai, né? Para poder estabelecer esse concurso de credores. João tem um prazo prescricional de 2 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico fraudulento, contado do dia em que tomar conhecimento da doação feita por Marcos. A lei vai colocar 4 anos e não 2 anos. Então, isso torna essa questão falsa. Resposta, nossa letra C. Na hipótese de João receber de Marcos, já insolvente, pagamento de dívida ainda não vencida, ficará João obrigado a repor em proveito do acervo, né, sobre o que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. Atenção, a situação ela só compromete João porque ele já estava insolvente. Não quer dizer que ele não possa antecipar pagamentos, ele pode. Só não pode permitir que essa antecipação o torne insolvente, ou ele já estando insolvente vai estar aí pagando um negócio antecipado. Não pode, beleza? Artigo 162, credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre todo o que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. 10ª questão, crianças. Está acabando, está acabando. Em relação aos defeitos do negócio jurídico, assinale a afirmativa incorreta. É a afirmativa incorreta, amor. Foca. A emissão de vontade livre e consciente, que corresponda efetivamente ao que almeja o agente, é requisito de validade dos negócios jurídicos. Atenção! A emissão de vontade livre e consciente, que corresponda efetivamente ao que almeja o agente, é requisito de validade do negócio jurídico. Sim ou não? Claro, amor! Nós vamos ter aí, como os requisitos de validade, a vontade livre, consciente, vai ter a boa-fé, nós vamos ter o negócio lícito, o objeto lícito, determinado ou determinável, certo? Tem que ser uma forma que venha a ser prescrita ou não defesa em lei. Tudo isso são situações que tornam o negócio jurídico válido. Válido não quer dizer que ele é eficaz, mas quer dizer sim, que ele pelo menos atendeu à condição de existir no mundo jurídico, beleza? Bom, letra B. O erro acidental é o que recai sobre características secundárias do objeto, não sendo passível de levar à anulação do negócio jurídico. Sim, verdade. Um erro acidental não está dentro de uma perspectiva da essencialidade daquele negócio. Entende? Você não está errando e não está cometendo ali um engano de aspectos que são essenciais, substanciais daquele negócio. Quer um erro essencial, um erro acidental? Você vai ter, por exemplo, quando você tem erros na planilha de cálculos, certo? Tem lá, você faz lá um levantamento de valores, apresenta uma planilha de cálculos para dizer qual é o valor final que vai ter aquela transação e há um erro naquela planilha. Isso é essencial? É o objeto principal do negócio? Não é, certo? Mexe e envolve as características principais desse negócio? Também não. Então, o que é que acontece? Aqui você vai ter a própria lei dizendo que basta que seja refeito. Refaz o cálculo, ajusta o valor e acabou. Não é razão para anular um negócio. Vou tornar o negócio completamente inválido porque eu errei um cálculo? Não vamos dizer, não é razoável. E é importante a gente entender que a lei ela vai sempre buscar preservar o negócio jurídico. De todas as formas, ela vai tentar aproveitar aquele negócio, certo? Então, só mesmo quando os vícios não puderem ser sanados ou, né, a pessoa que foi vitimada deixar passar o prazo legal aí para poder requerer a devida reparação.
A simulação é causa de anulação do negócio e só poderá ocorrer se a parte prejudicada demonstrar cabalmente ter sido prejudicada por essa prática. Falso, amor. A simulação, e a resposta seria essa, porque a questão que é o que está incorreto. A simulação, ela é causa de anulação do negócio jurídico. O negócio jurídico é nulo. Que negócio, tia? O negócio simulado. O dissimulado pode sim ser validado e ter eficácia, mas o negócio simulado, e ele só é simulado por quê? Porque você está agindo de forma ilícita, contrária à lei, certo? Para fins de camuflar uma situação. A lei já diz, olha, isso aqui é nulo, nós não vamos nunca validar, digamos assim, né? Um negócio dessa natureza. Então, a resposta é a letra C. O objeto da ação pauliana é anular o negócio praticado em fraude contra credores. Exatamente, nós discutimos isso na questão anterior. Artigo 167 do Código Civil, depois você dá uma lidinha aí, amor. Vamos aí para a nossa questão 11. Considerando o instituto da lesão, é correto afirmar que a desproporção entre as prestações deve se configurar somente no curso do contrato. Falso. Aqui nós estamos falando de vício. Um vício que é manifesto na vontade, e essa vontade ela se manifesta exatamente no momento em que se firma um negócio jurídico, certo? Então, a desproporção das prestações ela não se configura apenas no curso do contrato. Na verdade, essa desproporção ela já tem que existir no momento em que se firma um negócio jurídico. A pessoa tem aí a sua vontade que está sendo atacada, né, por um vício. Letra B. Os efeitos da lesão podem se manifestar no curso do contrato, desde que sejam provenientes de desproporção entre as prestações existentes no momento da celebração do contrato. Exatamente, esse é o correto, como a titia falou aqui. Ora, no momento do negócio, no momento de se firmar o negócio, essa desproporção já existia. Agora, pode sim ser que a pessoa só venha acabar, né, sofrendo o reflexo disso no decurso do próprio contrato. Mas a coisa tem que estar no seu nascedouro, certo? E não numa situação que venha a ser superveniente. Letra C. A desproporção entre as prestações surge em razão de fato superveniente. A celebração do contrato não pode, né? Quando é um fato superveniente, nós podemos ter a revisão do contrato, né? Temos aí outras medidas legais estabelecidas. Letra D. Os efeitos da lesão decorrem de um fato imprevisto. Não. O que realmente decorre de um fato imprevisto são lá os nossos fatos, né, jurídicos, em sentido estrito. E aí a gente está falando que é aquele fato natural, extraordinário. Aqui na lesão, ela se dá por causa de uma necessidade, uma situação de necessidade acarreta aí aquela circunstância. Beleza? Letra B, e nós temos aí o disciplinamento crianças no artigo 157, parágrafo 1º do Código Civil. Show? Vamos aí para a 12ª questão. O negócio jurídico depende da regular manifestação de vontade do envolvido. Nesse sentido, o artigo 138 do Código Civil dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Relativamente aos defeitos do negócio jurídico, assinale a alternativa correta. Já comentamos, né, sobre essa questão. Bora lá. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Verdadeiro? Verdadeiro. Simples assim. Não é não. Ora, você comprou lá, filho. Foi comprar lá seus pregos e trouxe parafuso, certo? Você cometeu um erro. Aí você chega lá, fala com o vendedor, não, vamos lá, vou cumprir o que o senhor está querendo. Não, se preocupe, não. Na verdade, o senhor quis expressar isso, mas está aqui, está tudo certo. Nós vamos ter o quê? Um erro? Uma validação de erro? Não. Nós vamos ter o quê? Algo que foi sanado. A pessoa, ela veio, ela manifestou o interesse, né, de poder sanar ali o prejuízo que você teoricamente teria por ter cometido um erro. É qualquer erro, tia? Não, tem que ser um erro excusável. Tem que ser um erro que realmente poderia ser uma outra pessoa, dentro, né, de uma razoabilidade do homem médio, pode cometer esse mesmo erro, certo? Bom, seguindo. B.
O falso motivo, por sua gravidade, viciará a declaração de vontade em todas as situações e, por consequência, gerará anulação do negócio jurídico de forma alguma. O que nós vamos ter não é o falso motivo, né? Nós vamos ter aqui realmente uma expressão de vontade que possa estar viciada por algum desses nossos defeitos que a gente já falou. Vício, o vício, ó. A lesão, a coação, certo? O estado de perigo, o erro propriamente dito, aí sim nós teríamos aí a condição. Letra C. O erro de cálculo gera anulação do negócio jurídico, uma vez que restou viciada a declaração de vontade nela baseada falso, que Titia comentou com a questão anterior. Se há um erro de cálculo, se refaz a planilha, se refaz aí os cálculos para ter aí o ajuste correto do valor. Mas não é razão de anulação do negócio jurídico. Não ataca a substância do negócio, certo? Letra D. O erro é substancial quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, ainda que tenha influído nesta de modo superficial, falso. Quando você tem uma dificuldade de identificar, ou pelo menos não está claro, mas há meios de identificar essa pessoa, nós temos aí um negócio que vai ficar perfectibilizado, tranquilo, certo? O erro está quando você vai ter contratado com alguém porque você atribuiu a este alguém uma qualidade ou uma condição que, na verdade, não existe. Por exemplo, digamos que você vai fazer uma doação. Aí você vai fazer uma doação por Carlos, por quê? Porque você estava passando por uma situação de risco, de perigo, e aí o Carlos lhe socorreu. E nessa condição de socorro, você se sente grato e quer fazer uma doação para ele. O problema, Fê, é que quem te socorreu não foi de fato o Carlos, mas sim o João. Aí você vai poder fazer o quê? É um erro de identificação? Não, é um erro contra a pessoa mesmo. Você está ali atribuindo um crédito a alguém que não fez o que você atribui, né, como um benefício a você. Isso é uma situação, nós vamos ter uma anulação tranquila. Mas se você sabe que foi, por exemplo, o João, é para o João que você está encaminhando, mas está uma dificuldade para trazer a clareza dessa identidade, uma vez que as características lhe permitem perceber, a gente não tem por que anular esse negócio, certo? Seguindo. Artigo 144, você lê aí, o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer a executá-la na conformidade da vontade real do manifestante, ou quando, no caso aqui também específico, você consegue, por meio da indicação, identificar quem é a pessoa. Ou o comportamento da pessoa ratifica o contrato ou o negócio. Bora lá, 13ª questão. Maria Clara, então com 18 anos, animada com a conquista da carteira de habilitação, decide retirar suas economias da poupança para adquirir um automóvel. Por saber que estava no início de sua carreira de motorista, resolveu comprar um carro usado e pesquisou nos jornais até encontrar um modelo adequado. Durante a visita de Maria Clara, para verificar o estado de conservação do carro, o proprietário, ao perceber que Maria Clara não era conhecedora de automóveis, olha, que a gente falou anteriormente, nós temos alguém aqui que não tem experiência, certo? Informou que o preço que constava no jornal não era o que ele estava pedindo, pois o carro havia sofrido manutenção recentemente, além de melhorias que faziam com que o preço fosse aumentado em 70%. Só isso, amor. Ele botou um outro carro dentro dele, né? Com esse aumento, o valor do carro passou a ser maior do que um modelo novo, 0 quilômetro. Contudo, após as explicações do proprietário, Maria Clara fechou o negócio. Olha, inocente, sobre a situação apresentada no enunciado, assinale a opção correta. Olha só. A. Maria sofreu coação para fechar o negócio, diante da inexistência do antigo proprietário, e por isso pode ser proposta a anulação do negócio jurídico no prazo máximo de 3 anos. Falso. Maria não foi coagida, Maria não estava aí com nenhum tipo de ameaça à sua vida, ou à vida dos seus familiares, ou à vida de um ente querido, de forma alguma. Maria foi o quê, filho? Que a titia falou lá com você da barcaça do Antônio. Maria sofreu uma lesão. Maria, porque ela não tinha experiência, acabou, né, sofrendo aí este golpe. É uma lesão.
Letra B. O negócio efetuado por Maria Clara não poderá ser anulado, porque decorreu de manifestação de vontade por parte da adquirente. Dessa forma, como não se trata de relação de consumo, Maria Clara não possui essa garantia. Falso. Falso, falso e falso. Código Civil, trata-se de um vício, um defeito do negócio jurídico, agiu aqui com usura, para fins de quê? De se locupletar, né? De ganhar mais em cima daquele negócio, se aproveitando da inexperiência de Maria. Letra C. O pai de Maria Clara, inconformado com a situação, pretende anular o negócio efetuado pela filha. Porém, como já se passaram 3 anos, isso não será mais possível, pois já decaiu o seu direito falso. Nosso Código Civil vai colocar lá 3 anos para que você possa, com prazo prescricional, para fins de entrar com ação de reparação por danos. Letra D. O negócio jurídico efetuado por Maria Clara pode ser anulado. Porém, se o antigo proprietário concordar com a diminuição no preço, o vício no contrato será sanado. Sim, sim e sim, amor. Que era o que justificava, que era exatamente a desproporção da prestação. Beleza? Vamos aqui a letra D e a nossa fundamentação, artigo 157 do nosso Código Civil. Depois lá, antes de dormir, como a titia lhe falou, amor, você dá uma lidinha. Show? 14ª questão. Lúcia, pessoa doente, idosa, com baixo grau de escolaridade, foi obrigada a celebrar contrato particular de assunção de dívida com o banco FDC SA, reconhecendo e confessando dívidas firmadas pelo seu marido, esse já falecido, e que não deixara bens ou patrimônio a inventariar. O gerente do banco ameaçou Lúcia de não efetuar o pagamento da pensão deixada pelo seu falecido marido, caso não fosse assinado o contrato de assunção de dívida. Ah, cachorro safado, né? Tá vergonha. Considerando a hipótese acima e as regras do direito civil, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, amor. Vamos destravar esse negócio. Tá claro. A própria questão já diz, filho, que ela foi levada ao quê? Ela foi ameaçada. Se ela foi ameaçada, ela sofreu o quê, amor? Uma coação. Ela foi coagida a firmar o negócio sob que condição? Se não firmar, não recebe aí o numerário. Se não firmar, não será pago, né? Não será feito o pagamento da sua pensão. É uma ameaça que, na nossa lei, ela pode tanto ser dirigida à pessoa, uma perspectiva física, propriamente dita, ou a um familiar, ou a um ente querido, como também nós vamos ter algo que pode ser dentro de um aspecto emocional, né? A pessoa pode, dentro de uma questão mesmo moral, ser coagida, e temos ainda a questão da coação, que se dá o quê? Uma ofensa ao patrimônio, dizendo o seguinte, olha, ou faz, ou já sabe, né? Eu vou, aqui no caso específico, bloquear a verba. O que é que não é tido na lei como coação? O fato de você estar sendo ali ameaçado de ser colocado, por exemplo, na justiça por uma dívida que de fato você tem. Então, o exercício dos próprios direitos de alguém não é representado na lei como uma ameaça. Então, o cara diz, olha, ou o senhor me paga ou eu vou entrar com ação contra o senhor. E aí? Aí ele vai dizer, tá bom, vou pagar e vou entrar na justiça. Anula aí, senhor juiz. Porque o cara fez eu pagar, aí, dizendo que ia entrar na ação, na justiça. Aí eu fiquei com medo e paguei. Desconfia, menino. Exercício arbitrário das próprias razões. Bora lá. Letra A. O contrato particular de assunção de dívida assinado por Lúcia é anulável por erro substancial, pois Lúcia manifestou sua vontade de forma distorcida da realidade, por entendimento equivocado do negócio praticado. Falso, falso, falso. Ela estava bem consciente do que estava acontecendo, inclusive que foi coagida. Então, nós não temos aqui qualquer erro, certo? Quanto à manifestação de vontade dela. O que temos assim é uma manifestação de vontade viciada. Letra D. Viciada pela coação. O ato negocial celebrado entre Lúcia e o banco FDC SA é anulável por vício de consentimento, em razão da conduta dolosa praticada pelo banco, que ardilosamente falseou a realidade, forjou uma situação inexistente, induzindo Lúcia à prática do ato falso. Ele foi descarado, filho, a carinha deslavada, como é que diz? Nem tremeu, as ventas nem tremeu. Chegou e disse, é o seguinte, ou a senhora assume esse negócio, ou eu não vou pagar a sua pensão. Acabou, filho. Ele está fazendo aí algum ardil, ele está dizendo alguma mentira, ele está iludindo ela de alguma coisa? Não, ele está dando a real. É ilegal? É ilegal. Mas ele não está enganando, ele está dizendo que ele vai fazer, ele está coagindo, certo? Fazendo uma ameaça. O instrumento particular firmado entre Lúcia e o banco FDC SA pode ser anulado sob fundamento de lesão,
uma vez que Lúcia assumiu a obrigação excessiva sob premente necessidade. É uma premente necessidade? Me diga aí. Hã? É? Não, amor. Aqui não. O negócio jurídico celebrado entre Lúcia e o banco é anulável pelo vício da coação, uma vez que a ameaça praticada pelo banco foi iminente e atual, grave e séria, determinante para a celebração da avença. Isso aqui é o que nós temos aí como um conceito de coação. É uma ameaça que ela é uma ameaça grave. Não é qualquer coisinha que você está ameaçando, não. Vou pisar no seu pé, ó, vou puxar seus cabelos, vou lhe morder. Presta atenção, vigia. Bota aí, né, para aprender que a criatura está precisando de tratamento. Aqui não. Aqui a gente tem clareza. Ela realmente foi coagida. A resposta é a letra D. Nós temos aqui na C um fundamento na lesão. Não estamos falando aqui de obrigação excessiva, nem estado de necessidade. Não está dizendo a questão que ela teria sido cobrada além do que o marido de fato devia. O que está dizendo é que ela ia assumir esta dívida, né, declarando aquilo ali, para fins de, dentro da condição estabelecida pelo banco, receber a pensão da coitada. Se ela não fizesse isso, já sabe, nada de numerário. Letra D e a fundamentação, artigo 151 e 152 do Código Civil, fica aí para as suas preces, né, noturnas. Questão 15, 15ª questão. O decurso do tempo exerce efeito sobre as relações jurídicas, com o propósito de suprir uma deficiência apontada pela doutrina em relação ao Código Velho. O novo Código Civil, a exemplo do Código Civil italiano e português, define o que é prescrição e institui disciplina específica para a decadência. Tendo em vista os preceitos do negócio civil, do Código Civil a respeito da matéria, assinale a alternativa correta. A. Quando uma ação se originar de fato que deva ser apurado pelo juízo criminal, não ocorrerá a prescrição até o despacho do juiz que tenha recebido ou rejeitado a denúncia ou a queixa-crime. Falso. É importante, amor, dê uma lidinha lá, salvo engano, artigo 197, acho que 204 do nosso Código Civil. É algo que realmente tem um rol bem extenso, você precisa ler e precisa fazer aí a associação para ter uma razoabilidade. Olha só, não decora não, amor, entende. Presta atenção, se eu estou aqui com a queixa-crime, certo? O que é que acontece dentro do juízo criminal? Eu vou ter o conhecimento para que ele possa dizer, né, sobre a materialidade e a autoria daquele ato. Então, é razoável que o quê? Que a prescrição que correria no juízo possível espere, fique sobrestada, aguardando o quê? Aguardando que o crime possa, de fato, concluir lá se houve autoria ou materialidade daquele crime, para que aquela pessoa possa ser acionada no juízo possível. Conseguem me entender? Então, não vai correr o prazo prescricional dentro do juízo possível para fins de reparação enquanto não se tiver essa certeza. E essa certeza ela não vai vir apenas com um despacho, rejeitando uma queixa ou uma denúncia. Nós vamos ter isso com a sentença. Entenderam? Trânsito em julgado aí da sentença do juiz criminal. Aí nós vamos poder o quê? Começar aí a fazer de fato o cômputo do prazo prescricional para fins da reparação no cível. Letra B. Se a decadência resultar de convenção entre as partes, o interessado poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não poderá suprir a alegação de quem a aproveite. Verdade. Quando eu digo que é uma decadência que resulta de convenção, é porque as partes acordaram um prazo decadencial. Não é o prazo previsto em lei propriamente dita. As partes entre si convencionaram. Se elas convencionaram, então o juízo só vai se manifestar caso haja provocação de alguma delas, certo? Se não houver, pega o beco, né? O juiz não faz de ofício. Letra C. O novo Código Civil optou por conceituar o instituto da prescrição como a extinção da pretensão e estabelece que a prescrição, em razão de sua relevância, pode ser arguída mesmo entre cônjuges, enquanto casados, pelo regime de separação obrigatória de bens. Falso! Enquanto estiver havendo, né, esta relação amorosa, como é, gente? Esse laço, enquanto estiver na constância desse casamento, não cabe a aplicação de prazo prescricional. Isso independe do patrimônio, gente, do regime de bens. O que importa para a lei é o seguinte: está na constância,
tá de boa, nós não vamos poder aqui trazer nenhum tipo de aplicação de prazo prescricional, um em face do outro. Show? Captaram? Beleza? Letra D. Se um dos credores solidários constituir judicialmente o devedor em mora, tal iniciativa não aproveitará os demais quanto à interrupção da prescrição. Sem a interrupção produzida em face do principal devedor, prejudica o fiador dele. Atenção! Se eu estou falando de alguém que é devedor solidário, ou se eu estou falando de uma relação, né, de obrigação, que se trata de um bem que é indivisível, nessa condição, a prescrição aproveita, certo? Se não é essa situação, não há solidariedade e o bem não é indivisível, não aproveita. Cada um vai ter que acionar, beleza? Resposta aí, artigo 211, letra B, né? No caso aí da nossa questão. Se a decadência é resultado da convenção entre as partes, o interessado poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não poderá suprir a alegação a que aproveite, diferentemente se estivermos falando aqui de uma decadência que ela é prevista em lei, que o juízo pode, inclusive, conhecê-la de ofício. Show? É isso aí, crianças. Leiam aí o nosso artigozinho 211, além dos demais que a titia comentou aqui no decorrer da nossa resolução de questões. Mais uma vez, filho, dorme com esse badalo. Tu tem que ler a letra da lei, tá bom, amor? É o que vai realmente te dar um bom resultado na nossa prova da OAB. Beijo da titia, cheiro chegadinho, até a próxima.